Olá, gente. Vamos dar um tempo para as pessoas entrarem, né? Esperar um pouquinho. Horário de 11 horas, um horário cruel. Bacana, já temos um telespectador, dois. Vamos dar uns 5 minutos, certo? Pra a gente começar, para dar tempo das pessoas chegarem, tá bom? Quem tiver, dá um oi aí, pra não ficar sozinha esperando. Bom, vamos dar um tempinho. Vão se acomodando, sentando, pega lápis, papel, pra gente trocar uma ideia, escrever, pra ficar bem rico esse momento, certo? Pra ajudar todo mundo que veio ver. Eu tô com a minha colinha aqui, ó. Oi, Adriana, bom dia. Lorena. Acho que a conexão tá boa, né, gente? Esperar só mais um pouquinho. Quem quiser compartilhar, muito bacana aí. Compartilhar conhecimento é bom, né? Que bom. Eu vou começar me apresentando, certo? Só um instantinho. Pequeno erro de gravação, telefone tocando, que eu vou desligar para não atrapalhar. Pronto. Vamos lá, gente. Vamos começar que já tem bastante gente e a gente tem que respeitar a pontualidade, né? Eu sou Manuela Baiman, sou psicóloga. É muito bom estar falando nesse congresso, nessa semana de comemorações do nosso dia. Tem muito tema relevante e eu vou focar a minha abordagem mais na clínica infantil, que é o meu dia a dia. Foi muito interessante pensar nessa lógica. Eu tô olhando pro lado porque minha cola tá aqui, ó. Pensar nessa apresentação porque ela vem muito da minha rotina. Eu peguei alguns livros, abri algumas coisas para pensar mais, para enriquecer mais essa fala, mas eu priorizei assim bastante a minha rotina enquanto psicóloga clínica de crianças e de adolescentes. Então, assim, para quem não sabe, eu sou, né, a minha orientação ela é psicanalítica. Não é porque eu sou psicanalista que eu deixo de ler outras coisas. Não, pelo contrário, sou muito curiosa. Mas o meu entendimento do sujeito, do humano, ele vai perpassar esse olhar psicanalítico. Então, muitas das coisas que eu vou falar hoje aqui, elas têm esse olhar, elas têm esse fundamento. E eu acho importante que nós tenhamos um norte, uma, uma maneira de ler o humano. Né? Às vezes eu escuto algumas pessoas compartilharem, eu não tenho abordagem. Tudo bem, você pode ter uma leitura ampla, mas na hora que você olhar para aquele sujeito, para aquele seu paciente, você vai ter que entendê-lo de alguma maneira, prioritariamente, né? Então, quando a gente pensa nas ferramentas terapêuticas, aí eu acho que é muito bacana pensar na multiplicidade das abordagens, porque tem muita. A psicanálise, propriamente, eu não vejo muita produção de ferramenta terapêutica, sabe? Mas, como por exemplo a cognitivo comportamental faz, né? Elas têm muitas ferramentas que eu utilizo, muitas delas, dentro do meu olhar, né? Só queria falar uma coisa antes de eu começar mesmo o meu projeto aqui de fala. Quem tiver dúvida, que a dúvida vier, você pode até escrever aqui. Eu não garanto responder na hora, nem ver na hora, porque eu vou estar concentrada. Mas depois, já tô vendo a dúvida. Depois eu vou pegar, vou voltar aqui com o meu dedo, vou olhar todas as perguntas de vocês e vou respondendo,
Pode ser assim, para que a fala não fique muito quebrada. Na primeira live que eu fiz, há muito tempo, eu fiquei quebrando toda hora para responder e eu não sei se isso é legal para quem tá assistindo. Então, agradeço quem quiser perguntar, pode ir deixando aí e eu vou respondendo no final. Se eu achar que casa com algo que eu tô olhando, eu já respondo logo. Mas vamos lá. A gente sabe que o brincar, os recursos terapêuticos propriamente ditos, eles nem sempre tiveram na clínica com crianças, né? Por exemplo, se a gente pegar a Ana Freud e o trabalho que ela fez com crianças, né? Ela foi uma das precursoras. O lúdico, o brinquedo, ele não estava presente nesse brincar inicial. É com a Melanie Klein que a gente vai ter o grande advento do brincar, do lúdico, dos jogos na clínica infantil. Antes disso, até se questionava um pouco como é que essa criança ia ser analisada. Freud, por si só, ele não analisou nenhuma criança. Tem o caso do pequeno Hans, mas ele foi através do pai, né, que Freud fez algumas intervenções. Então, dos grandes questionamentos na clínica psicológica com crianças era justamente como é que essa fala, esse discurso ia ser intermediado. E aí, Melanie Klein tem uma grande importância nisso, porque ela vai trazer essa proposta lúdica, esses recursos que vão permitir que a criança se expresse. Porque a gente sabe que a criança não tem a eloquência verbal que o adulto tem. Então, tudo que ela passa vai ser sempre intermediado por esse jogo. É claro que as crianças mais velhas, elas já têm bem mais capacidade. Eu tenho criança de 10 anos que senta comigo na consulta e fala que nem um adulto. Mas a grande maioria dos pacientes precisa, assim, de maneira primordial, do auxílio das ferramentas terapêuticas. São nelas que a gente vai ver a projeção da fantasia, vai ver como essa criança se organiza, os conteúdos psíquicos, as relações que ela estabelece, né? Então, é através do brincar que vai se dar todo esse processo. A gente não fala que a psicanálise é a cura através da fala? Então, brincar vai ser uma das formas dessa criança falar. E aí, bom dia. E aí, o que acontece? É através do brincar que também vai se dar o tratamento, a cura. Então, o que você utiliza nesse brincar, esses recursos terapêuticos, vão ser de uma importância ímpar para que essa criança consiga se expressar, consiga transmitir seus conteúdos psíquicos, ok? Vamos lá. Lacan fala muito que não importa o brinquedo em si, que é interessante que os brinquedos eles sejam, na maioria, mais livres, mais abertos, a criança poder utilizar a sua maneira. E ele cita até um exemplo de uma criança que faz um brinquedo com uma caixinha de fósforo, algo assim. Super bacana. Eu fico me perguntando se as crianças de hoje, né, do momento que a gente vive, se elas teriam essa mesma criatividade. Porque lá no consultório, quando as crianças chegam, eu vejo uma demanda muito grande delas por jogos mais fechados, de tabuleiro, de regras, né? É claro que massinha, fantoche, casinha, elas adoram. Mas eu percebo que quando eu digo para escolher um jogo, escolha o jogo que você quiser. Aí elas escolhem normalmente jogos mais fechados, de tabuleiro, de regrinhas e tal. Bom, é através desse brincar, desse entendimento dessa criança, através desses recursos, que a gente vai aprendendo muito sobre o comportamento dela. E eu acho que como psicólogo infantil, você tem que ter uma coisa em mente, que eu acho assim que é fundamental para compreender uma criança. Lacan fala que a criança, ela vai ser, o sintoma da criança é o sintoma da família. Tem sempre essa interligação. E é verdade, tem tudo a ver o sintoma da criança com o sintoma da família. Porém, a gente também tem que saber compreender o que seria um comportamento patológico da criança de um ambiente patológico no qual essa criança tem um comportamento funcional para esse ambiente, certo? São coisas diferentes e que fazem tem um ponto aí ímpar na compreensão de uma criança. E aí, gente, só queria dizer isso para a gente começar, certo? Como é que eu vou dividir aqui a minha fala? Eu vou pensar os recursos terapêuticos em 3 momentos da terapia. No início, no meio e no fim. Claro e óbvio que não vai dar para falar de tudo, porque quem trabalha com criança sabe que os recursos são infinitos. Com um recurso só você faz
5 possibilidades. Então, eu vou citando, quando eu fui pensando nessa apresentação, eu me veio coisas que eu uso mais, que como elas cabem mais dentro da rotina. E aí eu vou passando pra vocês numa medida bem prática mesmo, de como é que eu faço no meu dia a dia, de coisas que acontecem e tal. Então vamos lá. No início da terapia, eu acho assim um momento muito enriquecedor para pensarmos o que trouxe essa criança, né? Quando a criança chega, me pediram para falar disso ontem, como é que é o primeiro contato com a criança, né? Então, no início da terapia, eu sempre gosto de me apresentar. Pergunto se essa criança já foi a algum psicólogo, se ela conhece algum psicólogo, o que ela acha disso, o que o psicólogo faz. Tem tanta resposta interessante. E eu sempre gosto também de perguntar o que essa criança acha que está fazendo aqui, por que os pais trouxeram ela e tal. E aí, tem criança que fala, ai tia, eu tô tossindo, eu tô doente. Mas a grande maioria fala, eu não tô me comportando bem, na escola eu tô fazendo isso e isso. Interessante que eu tenho percebido muita conscientização das crianças. Não só conscientização, como também tem acontecido bastante das crianças pedirem para ir à terapia. Interessante, né? Tenho pacientes que pedem para ir à terapia. Acho o máximo. Mas pré-adolescente e adolescente. Então, após toda essa explicação, pergunta que a criança veio fazer ali, etc., eu sempre gosto de trabalhar o recurso do desenho da família. O desenho da família, eu dou uma folha, peço para que a criança desenhe a família dela para mim e depois me apresente cada membro da família. E é muito bacana, as crianças adoram, flui muito a conversa. E quando essa criança explica sobre essa família, ela fala muito dessa dinâmica. Então, anotei alguns exemplos para falar para vocês. Já tive criança que quando desenhou a família e eu pedi que ela me falasse, né, sobre cada membro e tal, ele falou assim, esse daqui bate em mim, esse daqui briga comigo, esse daqui não briga. Esse briga às vezes, quando eu faço isso. Era essa a referência da criança, quando eu pedi para ela me falar da família dela, é quem briga e quem não briga. Tem criança que fala, o papai come muito, mamãe come pouco, o papai tem um cabeção, mamãe é assim. É muito engraçado ver como elas falam dessa família. E aí eu acho que o desenho da família é um recurso primordial para se fazer no começo da terapia. Ajuda bastante. Bom, é interessante também que tem criança que esquece de desenhar a si própria, esquece de desenhar um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que porventura é muito presente na vida e ela esquece de desenhar. Então, isso daí também nos diz muita coisa, né? Esse formato desse desenho. Gente, para quem tá entrando agora, eu pedi que quem tiver dúvida, deixa aí, que no final eu respondo, tá bom? Porque se eu for ficar respondendo no meio, vai quebrar totalmente o conteúdo que eu pensei para falar. Então, no final, eu vou dar um tempinho para responder todo mundo. Bom, e aí, nesse primeiro momento, também tem outro recurso muito bacana, que é o primeiro livro de psicoterapia da criança, que a maioria delas acha o livro meio longo, mas você trabalhar ali o começo, quando ele explica que as crianças vêm devido a um problema, quem é o psicólogo, isso e aquilo, é muito legal também para elas estarem entendendo, visualizando melhor quem é o psicólogo, o que ele veio fazer aqui e tal. Então, outro recurso que faz muito parte do processo da criança, principalmente no começo, dependendo da idade, obviamente, são os testes psicológicos. Os testes psicológicos, dependendo da idade, a gente já pode fazer. E eu gosto sempre, sabe, gente, dependendo do teste, fomentar mais. Vou dar um exemplo. A escala de estresse infantil. A escala de estresse infantil são aquelas perguntinhas que a criança tem que dizer o quanto tal coisa acontece com ela. E aí eu sempre, quando ela, por exemplo, tem uma que tenho medo, isso acontece comigo sempre, quase sempre e tal, eu gosto sempre de perguntar, você tem medo de quê? Sabe? De dar uma ênfase maior, usar esse recurso para que a criança, ela nos traga o maior número de dados possíveis. Eu acho que isso é muito bacana e que dá para fazer com alguns testes, outros não. Depois eu vou falar dos testes que eu mais utilizo, certo? No consultório. Então, com crianças mais novas, tem um recurso. Eu não sei se quem tá assistindo me segue no Instagram, já viu algumas coisas que eu coloquei lá. O meu Instagram é Psicologia Infantil. Quem quiser adicionar.
Tem um recurso especificamente que com criancinhas muito novas é difícil você compreender, você absorver o que elas falam, o conteúdo, porque elas estão ali em formação, né? E às vezes a fala ainda é muito, tipo assim, eu tenho criança de 2 anos e meio, de 3 anos. Então, um recurso que eu criei, que é muito legal, eu peguei várias caixas, 4 caixas, e nomeei escola, família, amigos e brinquedos. Em cada uma dessas caixas eu coloquei várias imagens, várias imagens, de vivências diversas. Então, pai e mãe brigando, irmãos discutindo e etc. E a criança, eu espalho todas essas imagens, uma por vez, e peço que a criança escolha aquelas imagens que tem conteúdo que ela já viveu. Então, isso para as crianças novinhas é excelente, porque você dá um enorme gatilho para que elas possam elaborar, para que elas possam falar. Então, esse é outro recurso que eu acho assim sensacional na clínica com crianças, independente da idade, mas nas crianças mais novas ela funciona muito bem. Com os adolescentes, pediram para falar um pouco do adolescente. Eu sei que a ênfase é criança, mas eu vou citar um pouquinho. Os adolescentes, eu tenho percebido, eles são muito calados, né? Principalmente pré-adolescente, ali 11, 12, 13 anos, 14, é uma faixa etária em que o discurso ainda é muito empobrecido. É claro que tem paciente que fala muito, mas é uma raridade, ao menos no meu contexto, na minha realidade, é uma raridade um adolescente chegar super falante e explicativo da vida dele. Então, eu gosto muito de fazer atividades de autoconhecimento. Tem uma, inclusive, no meu Instagram, que é muito legal para fazer com adolescente. Vão procurar lá, Instagram de Psicologia Infantil. Eu vou falar só um pouquinho aqui. Que são algumas perguntas sobre quem sou eu, o que penso do mundo, o que o mundo pensa de mim, o que tenho a oferecer, o que quero receber. São perguntas bem ricas, sabe? Que permite muita reflexão, muito pensamento do adolescente. Então, eu gosto de fazer bastante atividade de autoconhecimento com adolescentes, principalmente no começo, quando essa fala ainda está aí se formando, né? Bom, outras coisas que a gente observa nesse brincar, como essa criança manuseia, não sei se eu já falei isso, mas está aqui para eu falar. Se essa criança brinca só, se essa nos chama pra brincar, se ela fala enquanto brinca. Tem criança que não brinca, que ela fica me perguntando pra que serve o brinquedo. Isso acontece muito nas crianças novinhas. Tia, pra que é isso? Tia, pra que é aquilo? Elas ficam perguntando e não brincam. Tem criança que só arruma, por exemplo, a casinha, ela arruma toda a casinha. E na hora de brincar, ela não brinca, ela não vê mais graça. Ela quer outro jogo. Então, essa relação que a criança faz com o recurso terapêutico, com as ferramentas, é de uma importância muito grande para se compreender essa fala, para se compreender essa estruturação psíquica, como é que essa criança está se desenvolvendo. Então, preponderante. E eu diria, gente, que um dos maiores desafios da clínica infantil eu diria que nós somos meio detetives, porque um dos grandes desafios é você saber ler nas entrelinhas do brincar. O paciente adulto, ele chega, ele te fala o que ele pensa, o que ele sente, ele te explica por que ele acha que sente isso, ele vai te dando o próprio caminho das pedras. A criança não. A criança, a gente tem que saber entender a projeção, entender o que esse manuseio lúdico está significando, o que ela fala sobre esse brinquedo, o que isso se relaciona com o histórico de vida dela, o que ela está vivendo. Então, acaba sendo um trabalho muito de investigador. E nem sempre é fácil, porque é muito complexo. Nós fazemos apostas daquilo que a gente lê, que a gente vê da criança, né? E se isso vai se concretizar, se vai se confirmar, vai depender muito do que ocorre a posteriori, né? Então, a gente sabe que as intervenções em psicanálise, elas só têm a gente só entende se elas tiveram um efeito a posteriori. Ali, naquele momento, não dá para saber como aquilo ficou para a criança, ou para o adolescente, ou para o adulto. Então, eu diria que um dos maiores desafios é ler o uso que a criança faz, é ler a projeção dela, nas ferramentas, nos jogos, nos brinquedos. Então, aí eu falei um pouquinho do que eu gosto de fazer. Tem outras coisas também, mas
Assim, o que eu quis mais dar ênfase o desenho da família, a como a gente pode utilizar esses testes psicológicos, de dar tempo pro livre brincar da criança, porque quando a criança entra tem muita coisa que a gente tem que fazer para estar investigando esses diagnósticos, essas possibilidades de sintoma da criança. E aí eu acho muito interessante assim esse ser mais aberto, mas que você também tenha cartas na manga para ir compreendendo melhor essa criança, né? Então, os testes psicológicos, o desenho da família, o livre brincar, aí já entra a massinha, a casinha, são outras coisas que podem ajudar bastante nessa compreensão. Durante o processo terapêutico, como é que acontece? Eu gosto de fazer algumas sessões de avaliação com a criança, depende muito da criança, depende da família, mas costumam ser em torno de 4, 5 ou 6 consultas iniciais. E aí depois essa família retorna. Quando a gente tem essa devolutiva, pensa esse caso clínico juntos. Os momentos com a família, sabe, gente? Eu já citei muito isso no meu Instagram. Eu gosto muito de fazer sessões com as famílias que possam propiciar uma maior reflexão sobre o caso. Então, um recurso muito legal para isso é o diário terapêutico para pais. Eu seleciono algumas perguntas ali e quando os pais vêm, eu faço aquelas perguntas pensadas para aquela família e sai muita coisa legal. Então, o diário terapêutico para pais é uma ferramenta excelente para você escolher quando os pais forem vir para as consultas deles, né? Consultas de orientação, consultas para pensar o caso clínico e etc. Então, assim, dentre os recursos que eu utilizo durante o processo terapêutico, um dos grandes preferidos das crianças é a massinha. A massinha ela tem muitas possibilidades. A massinha, por si só, ela já é super relaxante. Ela permite a criatividade. Você pode pedir para que a criança faça algo com a massinha e você questione aquilo que ela fez. Então, é excelente para estabelecer um diálogo, uma comunicação com a criança, uma vinculação. E as crianças inventam muita coisa com a massinha. É muito legal deixar elas mais livres e elas irem criando. O fantoche é outra ferramenta que as crianças amam e são de várias faixas etárias. Tem uma coisa muito legal que eu gosto de fazer com o recurso do fantoche, que é pedir para que a criança faça um teatrinho de uma situação que ela vive. Ou eu faço, né? Eu digo assim, elas sempre falam, tia, eu vou fazer a minha e tu faz a tua depois. Um teatrinho para um e o outro assistir. E aí, nesse momento, a criança, ela pega e faz o dela. E quando é a minha vez, eu penso nos personagens e tudo pra colocar ali no fantoche alguma situação, problema que essa criança vive. Então, eu lembro que tinha uma criança que eu atendia que ele tinha muita dificuldade para se alimentar. E aí, durante esse meu fantoche, eu fiz uma família que tinha um menino que tinha muita dificuldade de se alimentar. E aí, eu sempre gosto de perguntar para a própria criança. E aí, gente, o que a gente pode fazer para esse personagem, ele melhorar isso daqui que ele tá falando aqui no nosso teatrinho? E aí, as crianças, às vezes, elas pegam e respondem, tia, eu acho que poderia fazer isso, eu acho que poderia fazer aquilo. Então, é muito legal o teatrinho sendo utilizado dessa forma. E de outras maneiras livres, quantas mais você pensar. Mas essa é uma maneira que eu adoro utilizar o fantoche. É trazer a situação, o problema da criança para vivenciar ali. Da mesma forma, a casinha. Né? A casinha, eu diria que é uma das maiores possibilidades de projeção da criança. Em que sentido? Nela, a criança vai estabelecer relações. Normalmente tem um bonequinho do pai, da mãe, tem os filhinhos, né? É interessante que tem criança que pega o filhinho, por exemplo, eu tenho a Barbie e tenho o filhinho da Barbie. Tem criança que pega o filhinho da Barbie pra ficar fazendo tudo. O filhinho dirige, o filhinho vai pro trabalho. Crianças super fálicas, né? Fazem tudo. E o papai e a mamãe, onde é que estão? Estão dormindo, tia. Ou então foram trabalhar. E aí a criancinha, né? O bonequinho que ele pega, que é de criança, que faz tudo dentro da casa. Eu acho isso sensacional. E outra coisa muito legal é sobre a casinha. Vou dar um exemplo também de um caso. Tinha um menino que eu atendia que ele não tinha presença paterna nenhuma, né? Então, na casinha, a gente começou a fazer o momento dele com o papai. E era interessante que normalmente eu representava o personagem do pai e ele representava o personagem do filho. E aí, nesse momento com o papai, a gente brincava de futebol,
a gente conversava, eu perguntava pra ele como é que tinha sido o dia dele. Era tão bacana, esse menino amava. Ele chegava, eu já pedia, tia, vai ter um momento com o papai? Eu, vai ter um momento com o papai. Então, assim, os recursos, essas ferramentas, elas possibilitam infinitude de intervenções. Às vezes as pessoas mandam mensagem, Manuela, para criança ansiosa eu faço o quê? Para criança depressiva eu faço o quê? O mesmo recurso, ele pode ser utilizado para uma criança ansiosa, para uma criança depressiva. O que vai ser muito importante nesse momento é o discurso que vai perpassar esse ato lúdico, né? Então, além da ferramenta por si só, a gente tem que ver também o que você, enquanto analista, enquanto psicólogo, vai estar trazendo como fala, trazendo como situações ali discursivas para esse momento do brincar. Então, acho que um dos grandes diferenciais, além da ferramenta por si só, é o banho linguístico que você faz no momento que você está brincando. Os desenhos eu acho que é uma das grandes ferramentas, né? Eu tinha uma professora na faculdade que ela só fazia atendimento com a criança e o desenho. Era só a criança desenhar e ela fazer a interpretação do desenho. E ela se garantia tanto que a interpretação era um negócio assim que eu ficava nas supervisões, né? Ela ia olhando as sessões que a gente fazia, os desenhos das crianças que a gente atendia, e nos falava tanta coisa só de olhar o desenho. Então, a gente sabe que o desenho por si só é muito importante, né? Tava lembrando agora de um caso de uma criança que, na primeira consulta dela, ela desenhou uma casa e embaixo da casa não era chão, era mar. A casa estava flutuando em cima do mar. Olha, e aí claro que tinha tudo a ver com o caso dela, era uma família bem desestruturada, com várias questões. E aí eu fiz toda a interpretação desse desenho para a mãe ficou tão emocionada porque foi um desenho muito significativo. Uma casa que está em cima do mar, ela vai afundar, né? Então isso dizia muito da falência dessa instituição família dessa criança. Então o desenho por si só é um recurso que, se você for psicólogo infantil e não usar, não tem como, né? É o mais rico de todos. Desenho livre, desenho direcionado. Tem vezes que eu peço para a criança desenhar a si própria, para a gente avaliar essa autoimagem, esse autoconceito e falar dessas qualidades, desses defeitos. É muita possibilidade de brincar. Ou o desenho e o brincar. Outro recurso que eu acho assim sensacional e que eu tenho usado cada vez mais são os livros terapêuticos. Hoje em dia a gente tem muitas editoras fazendo livrinhos para trabalhar bem sintomatologias específicas. Toque, tristeza, medo, ansiedade de separação, depressão infantil. E os próprios livrinhos trazem atividades, trazem ideias de dinâmicas para você fazer com a criança. Então, os livrinhos terapêuticos têm feito muito parte do meu dia a dia do consultório. Assim, e as crianças já pedem, elas adoram. E tem me ajudado bastante a trabalhar coisas que às vezes as crianças têm dificuldade de verbalizar. Então, eu gosto muito. Tem uma atividade específica com crianças mais tímidas, mais introspectivas, que vem com essa sintomatologia, que eu gosto de... Eu tenho muitos livros terapêuticos, muitos mesmo. E tenho muitos livros de temas. Então, dificuldade de relacionamento com os pais, novas tecnologias. Então, tem criança que chega muito tímida que eu peço que ela escolha um tema qualquer e ela lê esse livro e eu a convido a dar uma aula sobre o que ela leu, ou então me explicar o que ele leu. E esse recurso faz com que essa criança já trabalhe essa fala, essa atenção, essa capacidade de síntese, de explicação. E isso vai permitindo com que, em outros momentos da vida dela, quando ele tiver que ser mais expressivo, mais extrovertido, ele se auxilie dessa ferramenta terapêutica. Então, esse é outro uso que eu faço muito dos livrinhos. Os jogos de tabuleiro, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. As crianças amam Banco Imobiliário. Eu detesto esse jogo. Eu, inclusive, já pensei em tirar ele do meu consultório, mas as crianças gostam tanto que eu deixei ele lá. Mas eu não vou mentir pra vocês que é um jogo que eu não gosto de jogar, porque eu acho que não dá pra conversar muito com a criança e tal. Então, os jogos de tabuleiro, especificamente, eles nos trazem possibilidades, eu diria, mais restritas. Porém, por exemplo, o jogo da vida. O jogo da vida é um jogo excelente.
Porque você pode mudar o tabuleiro, né? Tem aquelas coisas no tabuleiro e tudo, você pode fazer fichinhas de papel e de repente colocar uma pergunta que você quer que essa criança responda. Então, repensar ali todo aquele tabuleiro através disso. Ou você mesmo criar um tabuleiro de perguntas e respostas. Tem muita coisa bacana que dá para fazer também nesse sentido. Outro recurso, outra ferramenta que eu utilizo muito para trabalhar questões diversas com as crianças são os baralhos. Os baralhos que são disponibilizados, em sua maioria, pela a editora Sinopsis. Os baralhos das emoções, os baralhos dos problemas, o baralho das forças pessoais. Gente, eu sou psicanalista, tá? Quem tá perguntando, eu sou psicanalista. Mas eu gosto de usar outras ferramentas terapêuticas, mas eu olho com o meu olhar de psicanalista. Vou revelar aqui um segredo pra vocês. Eu nem leio muito o manual, não, da ferramenta. Eu pego ela e avalio como é que eu acho melhor utilizar. Mas eu não sou, o meu embasamento teórico, ele é da psicanálise, certo? Mas tem uma professora minha que ela falava algo muito bacana, que enquanto psicóloga infantil, quando alguém perguntava pra ela qual era a abordagem dela, ela dizia que era psicóloga. Então, eu sou psicóloga, mas a minha orientação é psicanalítica, certo? Então, esse baralho das emoções, eles permitem muita expressão mesmo. O baralho dos problemas, então, que tem as frases que as crianças falam de coisas que elas sentem. Nossa, tem criança que chora, tem criança que nunca tinha me falado nada, assim, mais elaborado, assim, dos sentimentos, das emoções. E no baralho dos problemas, ela escolhe tanta carta bem profunda de se sentir triste, de se sentir só, de se sentir ansiosa. Então, eu diria que os baralhos das emoções, dos problemas, das forças pessoais, eles são... E outros, tem vários outros hoje em dia, mas eu tenho esses. Eu também tenho dos comportamentos e dos pensamentos, mas eu uso pouco esses aí. São excelentes ferramentas para se utilizar com as crianças, certo? Outras atividades são os blocos de montar, eles permitem essa livre expressão. Tem criança que adora jogar jogo que não é apropriado para a faixa etária dela. Aí, quando é assim, ao invés de dizer, não, você não pode, eu gosto de tentar montar as regras junto da criança. Então, esse ato concreto de pegar uma folhinha, de anotar as regras, de fazer as regras com a criança de um jogo que ela, porventura, não conheça, eu já acho super terapêutico, né? Esse ato, essa escrita. As crianças, elas são muito concretas. Então, uma intervenção a nível palpável, né, com escrita... eu já acho, assim, que vai ser de um auxílio enorme para essa criança. Os baralhos você pode encontrar no site, certo? Da Sinopse, mas depois eu respondo isso. Daí tem outros joguinhos que eu tenho no consultório que as crianças adoram e que é bom para conversar enquanto brinca. Pula macaco, a hora do Rush. Rush é ótimo para trabalhar também questões cognitivas com a criança, ansiedade... Tem o Jenga, tem Pula Macaco, o Lince, elas adoram o Lince. Aí eu já falei do jogo da vida. Tem alguns joguinhos de montar, quebra-cabeça. Também são outros recursos bons para ir conversando enquanto se joga. E é interessante, sabe? Eu disse que ia falar dos testes psicológicos. Eu vou começar a agilizar um pouco porque o tempo tá voando. Os testes psicológicos que eu mais gosto de utilizar, que mais tem feito parte do meu dia a dia clínico, é a escala de estresse infantil, a escala de estresse para adolescentes, o CAT. O CAT é um excelente teste projetivo. Gente, sai tanta coisa. A criança conta a vida dela. Eu fico assim... Eu vou escrevendo, né, o que a criança está contando, eu fico passada. Como elas projetam no CAT? No CAT, né? Para quem não chama CAT. O Pfister para crianças e adolescentes é bom. O Quati é ótimo para trabalhar com adolescente. Eles fazem e depois lê a resposta com eles. Claro que os mais velhos, né? Ali mais próximos de 18 anos. As escalas Beck. O Raven, escalas Beck com adolescente, tá bom? E adulto jovem.
O Raven especial é ótimo para estar avaliando essa inteligência lógico-abstrata da criança. Tem um que é para avaliar o estudo. Eu já coloquei um post dele no meu Instagram, não estou me lembrando agora. Da avaliação dos estudos. Nossa, tá me fugindo completamente a memória, perdão. Mas eu vou procurar e depois coloco aqui, tá certo? E outra coisa, outra ferramenta muito... lembrei aqui do boletim do papai. Essa atividade, boletim do papai, foi uma paciente minha que ela viu um vídeo, ela disse, Manuela, olha que legal transformar isso em recurso. E é muito legal, você vai perguntando para a criança que nota ela dá, de 0 a 10, para as horas que o papai brinca com ela, o papai ou a mamãe brincam com ela. As horas que o papai param para ouvir um problema dela. As horas que o papai lê um livro com ela. E aí a criança vai dando uma nota de 0 a 10. Tem várias perguntinhas disso. E depois você faz uma média geral. Aí quando eu vou dar a devolutiva para os pais, é muito bom. Porque normalmente as famílias chegam cheias de reclamação, né, das crianças. E aí vamos ver quais são as reclamações que o seu filho tem de você? E aí eu leio o boletim do papai com eles. O boletim do papai eu tô falando assim, né? Mas pode ser da mamãe, do irmão, do tio, da avô e da avó. Outra coisa que eu tenho feito muito no consultório e tem sido algo recente é meditação para crianças. Tem sido uma ferramenta tão bacana para trabalhar com criança ansiosa, com criança muito agitada. Lá no meu consultório eu tenho umas almofadas, eu tenho uns tapetinhos de EVA. E aí eu seleciono, tem alguns específicos no próprio YouTube. Super legal, meditação para criança, você pode procurar uma meditação para ansiedade. E eu pego ali 10 minutinhos da consulta para fazer esse momento com a criança. Eles adoram. Semana passada teve um chegou pra mãe e disse, mãe, eu tô tão mais calmo depois da meditação com a tia Manu. É uma ferramenta simples, com um pequeno espaço de tempo da consulta que você pode fazer e que eu tenho percebido que no consultório tem gerado uma resposta muito positiva das crianças, né? Que é esse momentinho de meditação. Às vezes não é em toda sessão que eu faço, mas quando eu faço, eles adoram. Outra coisa, sobre o uso das princesas. Eu pensei em falar essa situação para vocês, porque como eu recebo criança muito novinha, uma das grandes demandas que tem é a questão da evacuação, né? As crianças que estão passando ali da transição da retirada de fraldas e começam a fazer sintomas de constipação, de prender o cocô. Tem uma coisa muito bacana, né? Por exemplo, quando são as meninas, eu pego todas as princesas que eu tenho e coloco todas para fazer cocô. É muito legal. A princesa faz cocô. Faz, meu amor, todo mundo faz cocô. Aí elas pegam as princesas, eu tenho uma privadinha, sabe? Assim, pequenininha em miniatura. Aí eu pego massinha, faço cocô de massinha, tem massinha marrom, faço lá, coloco o cocôzinho dentro da privada e a gente vai colocando cada princesa. Aí é muito interessante ver como é que é a rotina das crianças, né? Tem criança que toma banho depois de fazer cocô, tem criança que não. Então elas pegam, fazem o cocô, aí falam assim... tia, agora vamos dar banho nelas, né? Porque elas fizeram cocô. É muito bom. Então, tá vendo como o mesmo recurso ele pode servir para tantas coisas? Eu acho que essa é a principal ideia que eu quero passar aqui ao falar das ferramentas terapêuticas na clínica infantil. É que de uma ferramenta você pode fazer um universo de possibilidades. Você tem que estar aberto à criatividade e estar aberto à demanda desse paciente. Tem hora que eu digo para o próprio paciente pensar em outra função para aquele recurso. E aí ele vai pensar, ele vai elaborar. Tem alguns livrinhos especificamente de recursos terapêuticos, que é o Toque Toque Plim Plim, que é a terapia criativa, acho o nome, que lá já tem algumas atividades em si. Tem outro recurso que eu tô lembrando agora, muito legal, que eu gosto de fazer, que é colagem. Então, eu pego várias revistas, eu pego uma folha, e aí eu digo pra criança olhar essas revistas e escolher tudo que ela se identifica. E aí a gente vai fazendo um mural. Depois vamos conversar sobre esse mural, sobre os gostos dela. Então, tem uma devolutiva muito legal das crianças com essa ferramenta também. Com os adolescentes, sabe, gente? Vou só abrir uma aspasinha para falar deles. Eu procuro sempre ter uma carta na manga. Uma dinâmica que eu falo perguntas,
Eu gosto de ter sempre algo ali para se a fala, o discurso não fluir. Porque, como eu falei há um tempinho atrás, é muito comum a gente pegar adolescentes com uma fala muito reduzida. Então, esses recursos, eles facilitam demais. E aí, depois de um tempo, você vai até precisando ter menos isso, porque o adolescente já vai fazendo essa vinculação com você e já vai se sentindo mais à vontade para falar. Então, com o adolescente especificamente, eu sempre gosto de ter uma carta ali na manga de alguma coisa para propor, caso ele não esteja muito aberto ao discurso. Bom, e aí, sobre os recursos também, tem as sessões pais e filhos, tem sessões entre irmãos, tem criança que eu peço pro irmão vir e a gente faz algumas consultas juntos, dependendo da demanda, porque tem criança que tem sérios conflitos com os irmãos, a ponto de tornar a dinâmica familiar super difícil. Então, por exemplo, teve uma que eu fiz há um tempinho atrás, eram duas irmãs, eu pedi pra uma desenhar a outra e apresentar, né, e dizer assim, eu acho que minha irmã tem essa qualidade, tem essa característica. E aí uma desenhou a outra e depois elas apresentaram. Então foi muito bom. Mais uma vez o desenho aparecendo aí como um recurso-chave do nosso processo, né? E aí trazer pais e filhos, mães e filhos para brincar no consultório é um excelente, por si só, eu já acho uma intervenção, eu já acho uma ferramenta e analisar como eles se mobilizam naquele ambiente ali. Né? E é um momento também muito rico pra gente fazer intervenções em relação a coisas que a gente já vinha pensando daquele caso. E aí, gente, algumas possibilidades pro meio aí do tratamento. Claro que tem várias outras, mas não vai dar tempo de falar. Sempre falta algo, Lacan já dizia, né? Então, o final do tratamento é um momento que você já vai percebendo o final pelo próprio manuseio que as crianças fazem dos jogos, pelos interesses dela, de estar respondendo, de estar fazendo, de estar ali naquele momento com você. Eu já acho que esse manuseio que elas fazem é por si só um dado pra gente sobre como tá esse progresso dessa terapia, sobre como, se não tá na hora dessa criança passar mais o processo dela, pra gente entrar numa alta e tal. Então, assim, tem um recurso que eu acho sensacional que ele pode ser feito tanto no meio quanto no final, que é a linha do tempo. Na linha do tempo, eu peço para que a criança ela coloque os fatos mais marcantes da vida dela. E a gente vai conversar sobre isso. É uma ferramenta excelente para adolescente também, eles adoram. E também pode ser uma linha do tempo da progressão da criança, quando ela chegou na terapia, como é que foi o meio do processo e como é que está sendo agora, né? Se for já para você pensar mais o final do tratamento dela. Outra possibilidade também, gente, é o antes e depois. Eu coloco assim na folha, pego uma folha no meio, divido ali e coloco antes da terapia eu era assim, depois da terapia eu me sinto assim. E a criança faz um contraponto das transformações dela. É muito bom, a maioria das crianças responde super bem a essa atividade. E aí, também gosto de fazer uma carta de despedida no final. Quem me acompanha no Instagram sabe também que eu gosto de fazer que as crianças deixem massinhas de presente pra tia Manu. Eu peço que elas elaborem algo e a gente deixa as massinhas lá. E tem, gente, uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar todos os desenhos que a criança fez no processo dela. E aí, passar com ela, ver toda essa transição. É muito rico ver a mudança do traçado, da coloração, a mudança da organização gráfica da criança. Eles adoram, eu faço tipo assim um mural. Aí eles vão olhando todo o percurso. É muito bom. E, gente, eu botei isso aqui como uma piada interna, mas sabia que o WhatsApp, ele é uma ferramenta terapêutica? O WhatsApp é uma excelente ferramenta terapêutica para você analisar o final a demanda de finalização do processo terapêutico. Eu tava brincando um dia desse com uma mãe uma mãe de um paciente meu, que quando os pais param de me mandar o WhatsApp, é sinal que a criança tá melhorando. Porque enquanto não tá, né, tia Manu, aconteceu isso hoje, tia Manu, fulaninho fez isso, fez aquilo. Então, eu brinco muito e é muita verdade, gente. Quando os pais param de mandar o WhatsApp, ou param de lhe ligar, a criança tá melhorando. Pode ter essa certeza na sua vida. A criança tá melhorando.
Isso acontece muito, né? Especificamente sobre o uso do WhatsApp, só para esclarecer para vocês, eu sou uma profissional que eu não me incomodo. Não me incomodo de dar uma orientação que eu acho que tenho que dar, de passar alguma coisa que eu acho que os pais poderiam fazer. Eu não tenho nenhum problema com isso. É claro que dentro dos horários comerciais, né? Que eu já recebi mensagem 10h30 da noite, 11 horas, já recebi mensagem de madrugada. Então, eu uso sem restrições o WhatsApp. Respondo sempre que posso. Então, os pais que trabalham comigo sabem dessa liberdade de troca que a gente tem. E que também acaba sendo uma ferramenta para eu avaliar a demanda de tratamento da criança. É impressionante, assim. Parou de mandar o WhatsApp e já tá melhorando. Deixa eu ver o que mais. Se tem alguma coisa a mais para falar. O próprio envolvimento da criança no brincar já diz muito sobre o fim do tratamento. Acho que é isso. Até pela nossa hora aqui, que já tá bem estourada. Eu vou agora dar uma olhada nas perguntas de vocês para usar esses 10, 15 minutinhos finais para responder, certo? Vou aqui bem pro começo. Vamos lá. Gente, eu vou responder coisas mais voltadas para o assunto, tá bom? Não sei nem que pergunta vocês fizeram, mas se tiver alguma pergunta assim que destoe, aí a gente em outro momento conversa, tá bom? Aqui, o Lucas Almeida perguntou: eu queria saber se uma criança é muito mimada e os pais dão tudo o que ela quer. Isso pode influenciar na sua personalidade e comportamento no futuro? Com certeza, influencia demais, assim. Se tem um modelo educacional que a gente sabe que funciona, é afeto e limite. Então, o excesso, ele é muito danoso. Eu diria que a frustração, ela é extremamente terapêutica por si só. Claro que na medida certa, né? Mas, então, não tenham medo de dizer não para os filhos de vocês. Tem até uma publicação que eu fiz no meu Instagram. O meu Instagram é Psicologia Infantil, para quem perguntou. Que eu coloquei assim, botei uma foto de um pozinho, o nome era pó de não, né? Um trocadilho aí entre pó de não e pó de não. E eu coloquei lá que o pó de não é super terapêutico. Vamos ver outras perguntas. Certo, falar sobre as ferramentas com o olhar da psicanálise, exato. Gente, o olhar da psicanálise, ele vai ser, para mim, algo instantâneo. Eu pego uma ferramenta e eu utilizo ela dentro do meu olhar. A leitura que eu faço do discurso que esse sujeito faz sobre o jogo ali que a gente está fazendo, ele perpassa a psicanálise. Então, por exemplo, Lacan, que é o autor base, que eu tenho como autor base, ele trabalha muito em cima do significante, do discurso mesmo, da palavra, de como essa criança fala, do que ela fala, de como ela usa, de como ela se insere nesse discurso. Então, quando eu faço uma atividade lúdica com a criança, eu já vou avaliar essa fala dela sobre isso, como ela tá trazendo a transferência, como ela tá trazendo ali as relações dela para aquele lúdico. Então, para mim, sabe, Rafaela, é algo natural essa leitura. A leitura é algo que a gente já tem que ter num a priori. Assim, o a priori que eu falo é uma abordagem a priori, a gente já tem que ter um mínimo entendimento. É claro que cada paciente a gente vai meio que começar do zero, porque é uma história diferente, são vidas diferentes. Mas você tem o seu embasamento teórico na sua abordagem para ir compreendendo aquilo que vai chegando para você como conteúdo. Bom, beijo pra Silvina, que pediu aqui. Minha mãe... Vivi. Deixa eu ver o que mais aqui que tem. Certo. Se já aconteceu da criança não desenhar. Olha, já aconteceu da criança não desenhar, não falar e não ficar em terapia. Mas eu acho que isso por si só já diz muito dessa criança. Quando a criança não brinca, quando ela não desenha, quando ela não se expressa, isso já me diz muito de um funcionamento comprometido. Eu estava até conversando com a Kelly um dia desse sobre a fala, né? A criança que já chega para nós com uma dificuldade de fala,
com uma criança bem mais velha, 6 anos, 4 anos, com uma fala muito comprometida, com uma fala musicalizada, com uma fala inexpressiva, incompreensível, isso já vai nos dizer muito dessa criança. Muito. E é interessante que às vezes você vê uma criança cheia de comprometimentos, mas na entrevista o pai e a mãe não relatam nada. É uma criança tranquila, desenvolvimento tranquilo, gravidez tranquila, tranquilo na escola, só tem essa dificuldade. Gente, aí é que eu falo que a gente é detetive, porque tem muita coisa que não é dita, que às vezes os pais, eles ocultam ali para ver se você descobre por si só, e isso atrapalha o nosso trabalho. Então, por isso que as sessões com a família, elas são tão necessárias para você compreender esse paciente, certo? Quando a criança não quer fazer alguma atividade que eu estou propondo, eu dificilmente insisto. Se é do sintoma da criança essa birra, isso de não falar, de não se comunicar, de querer fazer só o que quer, eu insisto mais. Mas se é uma criança que ela tem um movimento muito próprio de querer propor e que o sintoma dela não perpassa isso, eu deixo ela mais livre para escolher os jogos. Bom, o Lee Anderson perguntou sobre atendimento de crianças autistas. Gente, eu vou ser super sincera com vocês. Eu não tenho muito essa demanda no consultório e quando tem, eu encaminho para profissionais que têm uma leitura mais focada de autismo. Vou explicar por quê. O autismo, ele é um mundo. Ele é um mundo. Então, eu acho que um paciente ele pode se beneficiar muito mais de um profissional que tem especialidade nisso. Eu não tenho especialidade em autismo. Então, eu acho que seria injusto com o paciente eu atendê-lo para ter um paciente a mais, se ele não vai ter ganho com o meu know-how, com o que eu tenho já de percurso profissional e tal. Então, com autismo, eu não posso lhe falar, Lee Anderson, porque é um público que eu não tenho, assim, vivência no consultório. Eu já peguei 2 ou 3 crianças com suspeitas de autismo. Uma delas era um autismo bem clássico mesmo, assim. Acho que se você pegasse o DSM, o CID-10, que tem lá de nosografia de autismo, a criança tinha tudo. E eu já peguei também uma criança em avaliação que eu comecei a achar que ela tinha traços, mas que não se confirmou, né? Depois, com o passar do desenvolvimento, ao longo das sessões, eu fui percebendo nuances dela que realmente não tinham a ver com o autismo. Bom, dentro da ACT tem os recursos terapêuticos, as metáforas. É interessante, sabe, Kaique, isso de metáfora, porque a criança, ela, dependendo da idade, ela não tem essa compreensão, né? Um recurso especificamente de metáfora, eu talvez não saiba do que você está falando, mas sobre a metáfora propriamente dita, a gente vê que a criança ela ainda é muito concreta e que tem muita criança que me corta, gente. Eu faço assim, ó. Eu falo, o fulaninho tá. Eu pego assim um porquinho, um animalzinho. Olha aqui, ele tá falando com o teu bonequinho. Aí a criança, cachorro não fala, não sei o que não fala. Eu acho que isso daí também já nos diz muito dessa fantasia dessa criança, né? Talvez muito restrita. O meu Instagram é Psicologia Infantil, tô perguntando aqui. Eu sou da psicanálise. Gente, sou da psicanálise, mas gosto de ler tudo. Mas o meu viés, claro, é psicanalítico. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui embaixo. Onde encontrar os baralhos? Eu falei. No site da editora Sinopsis. Não tô sendo paga, viu? Não tem nenhum patrocínio aqui. É porque é bom mesmo os recursos de lá. Os baralhos tem pra vender lá. Os livrinhos terapêuticos tem lá. É muito bom. Botem aí a editora Sinopsis. Vocês vão achar. Uma dúvida. O tratamento com crianças são mais breves do que com adultos? LA, né? Seu nome. Eu acho que depende muito do sintoma. O adulto, por exemplo, eu sou adulta, faço análise há anos. Não só por ser da área, mas porque eu amo. Então, eu acho que o adulto, ele tem demanda diferente da criança, né? Mas eu vou ser sincera com você, Elia. Eu não gosto de fazer tratamentos muito longos, muito extensos com criança. Porque vão entrando outras nuances do desenvolvimento dela. Às vezes a mãe chegou por um sintoma e já começa. Aí tudo começa a achar que é problema da criança, que é comportamento problema, que é sintoma.
E aí fica aquela terapia muito extensa. Eu tenho grandes reflexões sobre isso, sabe? Eu acho que algo muito extenso depende muito também do que trouxe a criança, né? Tem trabalhos que realmente precisam de um processo terapêutico mais longo, mas eu não sei se eu sei lhe responder isso, se o tratamento da criança é mais breve que o do adulto. Não sei, talvez um pouco mais, mas depende muito. A psicologia é tão singular, né, que não dá pra responder isso. Gente, obrigada pelo carinho das mensagens que estão mandando. Beijo em todos. Deixa eu ver se tem mais. Ó, a Vivi tá dando a dica de fazer a linha do tempo com fotos. Vivi, eu já fiz, assim, não a linha do tempo com fotos. Às vezes eu peço pro pai e pra mãe levar fotos da criança. Pra gente, principalmente quando a criança, por exemplo, nasceu um irmão. E aí a criança fica regredindo, acha que só estão dando atenção pro irmão e tal. Eu gosto que os pais tragam fotos dessa criança bem bebezinha, pra falar que naquela idadezinha do irmão, ela também tinha demandas da idade, que precisava de mais cuidado. Eu peço pra ele imaginar como é que o papai e a mamãe cuidavam dele. Eu também gosto muito de fazer uso das fotografias, é muito legal. Bom, estão me perguntando se a criança não quer ir de jeito nenhum à terapia. Forçar jamais, Adriana. A gente dá um tempo pra ver se essa criança não quer. Às vezes faz consulta junto com a mãe pra ver se ela se sente mais familiarizada com aquele ambiente. Mas se passado algum tempo de insistência, a criança continuar não querendo ir, com certeza eu não aconselho, porque o tratamento não vai andar. Você acha que a criança vai estar indo lá, que vai estar acontecendo tudo, mas não, ela não está aberta ao processo. Tem uma coisa que eu falo que é chave para o tratamento infantil. Se não tiver vinculação, se não tiver transferência, não tem tratamento. Não só infantil, como adolescente e adulto. Então, essa vinculação da criança com o analista é fundamental para que o processo ande. Então, jamais forçar. Aline, obrigada. Como funciona a comunicação entre o psicólogo e os pais das crianças? Gente, eu vejo muita gente com medo de dar orientação para os pais, de falar o que pensa. Vocês têm que lembrar que aquela família, ela está investindo no tratamento para saber da verdade do que ocorre com a criança. Principalmente se essa verdade perpassa comportamentos patológicos desses pais. Que você precisa falar para eles, que você precisa indicar um processo terapêutico para eles. Então, já falei isso também no meu Instagram uma vez. Eu digo que a gente se torna, de fato, um profissional em psicologia, em psicanálise, quando você para de ter medo de fazer intervenção e medo de perder o paciente, né? E por conta disso deixar de fazer a intervenção. Então, quando você supera esse medo de perder o paciente, que você se sente livre para falar o que você acredita que é coerente para aquele caso, aí eu acho que você está sendo um grande profissional da área. Então, essa comunicação para mim é muito fluida, porque eu tento primar muito por uma relação muito positiva com esses pais, uma relação de troca. A sessão de criança com os pais, Maria Ellen, tem várias possibilidades, né? Vai muito da demanda. A demanda é uma demanda de vinculação, é uma criança muito birrenta, é uma criança muito desobediente, é uma criança de dificuldade de socialização, é uma criança que bate nos pais. Dependendo disso tudo, só em você colocá-los, eles dois, ou eles três, ou eles quatro, num setting e poder verbalizar, fazer intervenções, interpretações sobre aquela relação, você já está atuando terapeuticamente com essa família. Bom, Cássia, quando os pais não estão aderindo ao tratamento da criança, como você age? Isso é um momento de ter uma conversa muito sincera com a família. Tem vezes que eu falo muito assim, que de nada adianta essa família estar investindo num trabalho que eu faço, na maioria das vezes, 1 hora por semana, se depois, quando a criança sai do consultório, eles podem desfazer todo o meu trabalho. Então, isso é uma frase que às vezes eu falo muito para as famílias. Olha, você pode desfazer meu trabalho em 1 minuto. Então, você quer investir nesse tratamento para a gente conseguir progressos, para seguir as orientações que a gente dá? Se for, sim, vamos caminhar junto. Se a família realmente coloca muita dificuldade, não adere ao tratamento, dificulta o tratamento, falta e depois joga as coisas. Porque o psicólogo é muito ruim, aquele psicólogo, não sei o quê. Me poupe, né? Claro que não. Mas assim, eu acho que é muito da família. Para um tratamento dar certo, tem que muita coisa acontecer, sabe, Cássia? Tem que ter o profissional de psicologia, tem que ter a criança, tem que ter a família, de repente tem que ter os outros profissionais
que acompanham essa criança. Então, é muita coisa, tem que estar ali em sintonia para que um tratamento dê certo. Com medo de chuva, trovão. Felipe, os desenhos são excelentes, os livrinhos terapêuticos sobre o medo, né? A pergunta, gente, desculpa, é que ferramenta eu utilizo para crianças que chegam com medo? Eu já tive criança com medo de chuva, de trovão, de barulho. Eu gosto muito dos desenhos. O mais interessante é que essa criança fale sobre esse medo. É que ela discorra sobre ele pra gente saber a origem, pra gente conseguir atuar em cima dessa sintomatologia da criança, né? Então, os livrinhos terapêuticos são ótimos nisso. Bom, a Edna me trouxe aqui um caso. Edna, só atendendo, assim, casos específicos, a gente precisa atender, escutar a história da criança para poder falar algo, né? Certo. Patrícia está dizendo que eu falei mais sobre crianças com família regular e que ela atende uma criança de 4 anos que é institucionalizada. Poxa, deve ser um caso muito rico, né, Patrícia? Assim, de fato, eu não vou mentir para vocês. A minha experiência, ela é prioritariamente com crianças que vão para a clínica, né, particular. Com criança institucionalizada, acho que eu não tive nenhuma experiência até, eu não sei. Instituição, eu já tive criança, atendi crianças em contexto hospitalar, né? Eu já estagiei como psicóloga, como estagiária de psicologia no hospital. E aí, sabe, Patrícia, uma coisa, te falar, se fez essa pergunta, bacana. Era muito espontâneo o atendimento. Assim, não precisava desses 40, 50 minutos, 1 hora que a gente fecha com a família, que os pais vão estar lá esperando. Então, se tem uma coisa que marcou muito a minha experiência com crianças em contexto hospitalar, que é um tipo de instituição, e que muitas vezes estavam lá sem os pais, porque tinha alguma doença infecciosa, ou os pais precisavam trabalhar e tal, era, além de propiciar momentos grupais, né, de socialização dessa criança com as outras crianças, que ajudava muito no tratamento, era isso da espontaneidade, era de ser um atendimento com um tempo mais livre, com ferramentas mais voltadas, no meu caso, eram ferramentas mais voltadas para o contexto hospitalar. Então, eu acho que, não sei, é isso que eu posso trazer do meu atendimento em instituições, assim. Eu teria que fazer uma live só disso, porque tá me vindo algumas coisas e como o tempo tá muito curto, pra eu colocar tudo isso em palavras, fica mais demorado. Mas depois me procura no Instagram que a gente pode conversar sobre isso, tá certo? Quais técnicas eu usaria para trabalhar com crianças que os pais estão separando há pouco tempo e já têm dificuldade na escola? Márcia, tem um livrinho da Sinopse que é Bing e o Enigma dos Países que se Separam, que fala sobre separação dos pais. É um excelente gancho para você estar conversando com a criança, certo? Gente, obrigada pelo carinho. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Certo, Betânia, eu já fiz tratamento. Estão me perguntando sobre crianças que não querem comer nada, só mingau, né? Como é que é o tratamento? Eu já recebi bastante criança com demanda de alimentação. Mas aí depende, tem que avaliar como é que é essa família, como é que eles funcionam, para estar pensando realmente em como ajudar essa criança mais especificamente, certo? Gente, de dúvida, eu acho que já acabou, o nosso tempo já estourou. Então, queria agradecer a todo mundo. Mais uma vez, meu Instagram é Psicologia Infantil. Então, quem quiser trocar mais ideias lá, eu sempre faço stories, coisinhas para comentar fatos do dia a dia, enfim. Ferramentas terapêuticas e tal. Então, quem quiser ir lá, muito bacana. E repassem essa live para outras pessoas que tenham interesse de ver, certo? Vai ficar salvo, se eu não me engano, aqui e no YouTube também, tá certo? Um beijo enorme e tudo de bom para vocês.